Olá, você que acompanha a TV Web aqui da Câmara Municipal de José Bonifácio, você que acompanha o programa Cidade em Pauta, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelas inúmeras visualizações que nós estamos acompanhando, aumentando a cada semana. E o programa Cidade em Pauta de hoje, desta semana, ele está um pouco diferente. Nós estamos recebendo o provedor da Santa Casa aqui de José Bonifácio, o empresário André Capobianco. Tudo bem, André? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço o convite, Marco, de estar hoje aqui na TV Web, prestando alguns esclarecimentos à população do trabalho que a gente tem feito na Santa Casa de José Bonifácio. Bom, André, nós vamos ver imagens de uma reunião, de uma entrevista coletiva, na verdade, que você convidou os jornalistas aqui de José Bonifácio. Estava o jornalista Rubens Osmar Minto, da Folha de José Bonifácio, o Ayrton Santiago, nós também aqui do setor de comunicação da Câmara estávamos lá para perguntar, você nos deixou muito à vontade para que fizéssemos questionamentos. Nós estamos vendo imagens desta coletiva e eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, o que te levou a convidar esta reunião e qual é a importância de ter esse elo com a comunidade. Obrigado pela pergunta, muito oportuna para dizer a fase que se inicia agora dessa gestão nossa que se iniciou em fevereiro de 2013. Nesse 1 ano e 7 meses, nós trabalhamos muito, isso é verdade, para organizar, para melhorar, para informatizar os trabalhos internos da Santa Casa, junto com os funcionários. E nesse momento, nessa nova fase que se inicia, a gente quer envolver a comunidade. E eu acho que o meio de comunicação mais eficiente para levar essa informação à comunidade é realmente a imprensa formal da cidade, que eu fiquei muito também honrado de recebê-los na entrevista do qual você se referiu. E a ideia de deixá-los à vontade para os questionamentos é justamente isso. Nós queremos fazer uma administração participativa, uma administração com, no mínimo, muitas informações para a população, porque, afinal, a Santa Casa presta serviço a essa comunidade e a Santa Casa precisa muito, muito mesmo do envolvimento, da ajuda em todos os âmbitos, em todos os sentidos dessa comunidade. É esse o intuito de levar a informação, de abrir as portas da Santa Casa, não só no sentido de atendimento, e sim no sentido administrativo. Bom, eu quero fazer justiça também e aproveitar, enquanto o Francisco mostra um pouco mais de imagens aí desta coletiva, da presença dos funcionários, o Neuvaldo Moreira da Silva, também do administrador, o Fernando Farnazieri, e também dos diretores, o Beto Lopes, o Edson Dodorico e o Eduardo Quimelo. Então eu gostaria de mostrar para a população e esclarecer que estávamos todos reunidos, foi um bate-papo, assim, uma parte formal, a gente também teve uma parte de informalidade. Enfim, eu também tenho esse lado do jornalismo opinativo, André, e eu gostaria de deixar aqui bem claro que foi a primeira vez. Eu estou há 22 anos no jornalismo, parece que eu comecei ontem, mas não. Eu estou há 22 anos no jornalismo, comecei em 92, foi a primeira vez que eu fui numa coletiva na Santa Casa. Gostaria de deixar isso bem claro e te parabenizar por essa iniciativa, porque realmente a imprensa não pode ser lembrada só nos momentos ruins, nos momentos bons também. A gente não pode só ser instrumento para levar reclamação da Santa Casa. A gente tem que levar também o lado bom e as boas notícias da Santa Casa. Então gostaria de te parabenizar por isso. Obrigado. Mas não para por aí. Já fiz um convite ao presidente da Câmara, ao Cássio Galo, para que organize uma data para que a gente faça o mesmo formato de reunião com os vereadores. Posteriormente, a gente quer estender a alguns líderes da comunidade, de associações de bairro, entidades de classe. Se inicia esse processo agora, de levar informação e de colher informações de necessidades, expectativas, tanto de nossa parte quanto da parte da população que nós atendemos. Bom, André, o primeiro ponto desta coletiva e que nós vamos aqui também esclarecer para a população que está nos ouvindo aqui na TV Web, nos assistindo, você disse, você colocou no releasing, num texto que você distribuiu para os jornalistas, que você encontrou a Santa Casa com uma dívida de 2 milhões oriundas de 2012. E desses 2 milhões, 610 mil era apenas, só os 610 mil era a dívida com os médicos. Só com os médicos
mais de 600 mil reais. Passa para a gente essa informação, explica para a gente como é que estava essa situação financeira da Santa Casa quando você assumiu. Na realidade, elas não eram oriundas apenas do ano de 2012. Esses 2 milhões foi o numerário levantado de até a data que nós assumimos. Se não me engano, até 31 de janeiro de 2013 era esse numerário de 2 milhões de reais, aproximadamente. Tá? Só que assim, sinceramente, Marco, eu já esperava um valor, um numerário alto, mas isso não foi o que mais me assustou, foi realmente algumas rotinas na Santa Casa que não estavam sendo cumpridas. Até acredito que parte destas rotinas não estavam sendo cumpridas em virtude do não pagamento desses valores. Mas, sim, parte desses 2 milhões de reais, como você citou, 610 mil reais era apenas para profissionais médicos. Então, assim, a Santa Casa praticamente não estava cumprindo com sua obrigação, com seu dever. Alguns médicos há 6 meses, até 6 meses sem receber, e eu até dou os créditos a uma pessoa que foi citada no release, vou fazer questão de falar, que é o Dr. Fernando Soares. O Dr. Fernando Soares, mesmo 6 meses sem receber, fazendo o seu papel como médico, atendendo a população, não só de José Bonifácio, mas da região, isso sim me assustou, Marco. Isso sim me preocupou muito, que eu não sou da área da saúde, mas estou estudando bastante, pesquisando, conversando bastante. As especialidades básicas são 5, e das 5 apenas uma estava sendo prestada. Isso me preocupou muito. Essa é a grande verdade. Bom, e como é que está essa questão, como é que foi administrar essa questão financeira, André? Marco, primeira coisa foi realmente verificar a autenticidade dessa dívida, tá? Vou ser sincero, alguns fornecedores nos geraram muitas desconfianças, ao passo que a gente precisou ir a fundo, e nós estamos questionando parte dessa dívida, mas a grande maioria dessa dívida foi negociada, ou foi paga ou está sendo paga com cada um dos seus fornecedores, porque os valores são muito discrepantes. Alguns deles eram poucos, exemplificar, 1.000, 2.000 reais, outros já 50, 100 mil reais. Só que a CPFL, por exemplo, a dívida era de 190 mil reais. Você vai falar assim, mas com a CPFL, fornecedora de energia elétrica? Sim, mas a energia não estava cortada? Não. A CPFL não pode cortar a energia de um hospital sem uma ordem judicial, algo assim. Então, com a CPFL, a dívida era de 190 mil reais, do qual nós fizemos um parcelamento, está sendo pago, nós pagamos 8 mil reais mensais de parcelamento. Então, só nessa ilustração, para você entender, não era pago a energia vigente, o consumo de energia vigente, e não existia pagamento de nada atrasado. Hoje nós pagamos religiosamente em dia o mês vigente, mais uma parcela do atrasado. Só com a CPFL, nossa conta mensal é 15 mil reais, somado o valor do acordo, mais o valor do mês vigente. Isso com inúmeros fornecedores, desde prestadores de serviço, medicamentos, e os próprios funcionários. É isso que eu ia te perguntar, como é que estava a questão do pagamento dos funcionários? Os funcionários também estavam com os pagamentos atrasados, como é que era isso? Marco, eu acho que essa foi a nossa principal dificuldade. Nós nos reunimos nos primeiros dias, primeiras semanas de gestão, isso foi em março de 2013, nós nos reunimos setorialmente com todos os funcionários, ouvindo-os e dizendo qual que era o nosso propósito. E eu fui muito claro na colocação com eles, fazendo a seguinte colocação. A partir de hoje, a Santa Casa vai honrar com os compromissos com vocês, vai honrar com os pagamentos em dia e vai também dar respaldo para suas solicitações e para a hierarquia que deve existir numa empresa, em qualquer empresa na realidade. E fui enfático em dizer assim, funcionários, vocês serão avaliados a partir de hoje. Eu vou esquecer o passado para com vocês pelo seguinte, até acredito que por alguns motivos vocês tinham de não desempenhar um trabalho como eu quero de hoje em diante, de defender a Santa Casa, de trabalhar com prazer e de fazer realmente o seu propósito. Por não ter respaldo, não ter o pagamento em dia. Mas de hoje em diante vocês vão ter respaldo, de hoje em diante vocês vão ter os pagamentos em dias. E
Os critérios de avaliação nosso é por meritocracia, ou seja, você só vai crescer, você só vai almejar cargos superiores por mérito e não por indicação, por favorecimento, por apontamento. Então essa foi a nossa principal dificuldade. Mas respondendo pontualmente sua pergunta, sim, tinha salários atrasados, o salário daquele mês estava atrasado, e a segunda parcela do 13º de 2012 não tinha sido pago, e a cesta básica há meses também não estava sendo repassada. No mês seguinte, nós já fizemos o pagamento até o 5º dia útil dos funcionários. 2 meses após, a gente acertou a questão da segunda parcela do 13º do ano anterior, e no 3º mês em diante começamos a passar a cesta básica para os funcionários com um critério. Eu gosto muito de trabalhar com critérios, com programas de desempenho. E o critério utilizado para cesta básica é assiduidade. Se você não falta, mesmo por algum motivo justificado, e tem assiduidade, você tem o direito à cesta básica. E até a presente data, todos os pagamentos ocorreram nos seus devidos prazos com os funcionários e com os fornecedores. Como nossa dívida foi citada era um valor expressivo, a gente não poderia de maneira alguma gerar novas dívidas. Então todas as compras que nós fizemos, desde o primeiro dia que nós assumimos, foi com pagamento à vista. Hoje, nossas compras, a gente fala com o fornecedor, me dê desconto, eu necessito de desconto, que o pagamento vai ser à vista. Vale a pena lembrar que nos órgãos de proteção de crédito, cartórios de protesto, Santa Casa aparece e muito lá. E isso dificulta até a questão do crédito. Algumas compras a gente até fala para o fornecedor, emita a nota fiscal, a gente faz o pagamento, depois do pagamento você envia a mercadoria. Bom, André, eu vou pedir licença, inclusive se o Francisco quiser mostrar mais imagens aí da nossa coletiva. No Releasing, nós temos aqui várias informações sobre a questão de 2012, inclusive você cita que a promotoria cogitou inclusive o fechamento da Santa Casa de José Bonifácio em 2012, devido não só a dívida de 2 milhões, a dívida de 610 com os médicos, inclusive você cita que havia inadimplência com a Diretoria Regional de Saúde, também não havia controle contábil, paralisado desde maio de 2012, e para que a gente faça justiça, eu gostaria que você explicasse para a população, ou citasse quem era o provedor da Santa Casa em 2012, para que não haja nenhuma dúvida com relação a quem estava gestando, quem estava administrando a Santa Casa em 2012. Isso tem que ficar bem claro. Sim, essa foi a tarefa que nos desprendeu mais tempo, mais dedicação, porque realmente a falta de prestação de contas com a Regional de Saúde, com a DRS, nos impossibilitava de receber recursos estaduais e federais, como por exemplo emendas parlamentares. E o que dificultou isso foi justamente o controle contábil. Isso eu não esperava quando a gente assumiu, mas foi uma realidade. Nós assumimos em fevereiro de 2013 e a contabilidade estava parada desde maio de 2012. Foi necessário a gente levantar documentos fiscais, levantar todas as informações, fazer todos os lançamentos contábeis do período de 2012, fazer o balanço de 2012, submeter ao Conselho Fiscal, que aprovou o trabalho, enfim. Conseguimos ter o balanço de 2012 para dar início na nossa gestão. Olha que engraçado, a gente não podia partir da data quando assumimos, quando a Assembleia Geral Extraordinária nos elegeu. Precisávamos começar de onde estava parado. Isso me assustou muito, porque as cobranças eram muito grandes, eu não me esqueço até o dia de hoje. Na primeira semana de gestão, o Dr. José Vitor Manilha, na época o secretário da Regional de Saúde de Rio Preto, chamou a diretoria para ir lá. E aí fui eu, foi o Newton, administrador da época, e o Nilson Machado, aonde o José Vitor Manilha apontou com todos os dedos que nós estávamos acabando com a Santa Casa de José Bonifácio, sendo que nós tínhamos assumido em dias, nem semanas. Isso eu não me esqueço. E com a promotoria, mesma coisa. A promotoria estava
nos questionando de muitas coisas, solicitando muitas informações. Nós marcamos uma reunião com a promotora, que nos recebeu muito bem, mas ela foi enfática em dizer, olha, pelas informações, pelos relatórios das auditorias, eu serei obrigado a fechar a Santa Casa José Bonifácio. E aí estava presente eu, Eduardo Quimelo, tesoureiro, e o Nilson Machado com a promotora, e aí nós citamos, explicamos para a promotora como pegamos e qual que eram as nossas pretensões. Ela nos deu alguns meses aí para cumprir com o que nós nos comprometemos com ela naquele momento, e posteriormente eu tive até elogios no sentido de que os relatórios das auditorias, a cada relatório, a cada auditoria, mostrava evolução, melhorias com a nossa conduta. E a gente, é uma sucessão, né, como você perguntou, o provedor da gestão anterior, diretamente anterior, que é do ano de final de 2011 e 2012, é o Marcelo do Carmo, e o provedor anterior a ele, que é das gestões de 2011 para trás, é o Nelson Félix de Lima. Foi muito trabalhoso prestar contas de administrações anteriores, mas foi feito com total empenho necessário. Então, prestações de contas em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, estamos aptos a receber recursos e já estamos recebendo recursos. Muito bem, André, nosso tempo é curto, né? Um programa de TV web, nós não podemos nos estender muito, mas eu gostaria que você falasse rapidamente a questão dos novos equipamentos que estão chegando na Santa Casa. Já sabemos que desses 2 milhões, você disse na coletiva, hoje para pagar tem um pouco mais de 55 mil, quer dizer, é um valor dentro do contexto que você pegou, praticamente irrisório, né? Praticamente totalmente aceitável, quer dizer, é um valor mínimo perto do que você pegou. Mas eu gostaria então que você, resumidamente, nos passasse a questão dos novos equipamentos. Você já disse que os pagamentos estão todos em dia, com os funcionários, com os médicos também, todos os acordos estão sendo cumpridos. Gostaria que você passasse então as boas notícias da Santa Casa, por favor. Vencidos, esses 55 mil reais, dos quais a gente ainda ou está apurando a veracidade ou não entramos num acordo com os fornecedores. A vencer é em torno de 350 mil reais. Então, se eu somar 350 com 50, dão 400 mil reais, um valor muito menor do que os 2 milhões de reais que nós pegamos a Santa Casa. Mas as boas notícias são realmente que a partir de agosto de 2013 a gente estava apto a receber emendas parlamentares. Aí eu e o Eduardo Quimelo, um excelente parceiro, companheiro, fomos fazer nosso dever de casa. Nós fomos inúmeras vezes a São Paulo. Contamos com o Paulo Bianchi também, que nos acompanhou em Brasília, fomos em Brasília solicitar recursos, dos quais a gente conseguiu um montante de R$1.310.000 reais destinados para melhoria do hospital, em equipar com equipamentos e com melhorias de ambiência, de reformas. Só que é muito moroso, e isso até muitas vezes me pega e chega até a desmotivar, essa é uma grande verdade. Nós recebemos parte desse recurso, que foi depositado agora no último dia 4 de julho, e a gente já está no processo de aquisição de equipamentos. Adquirimos um equipamento muito importante na Santa Casa, que um dos serviços de referência nosso é o de ortopedia, e que gera um número muito grande de raio-x e mamografia, até também devido ao nosso pronto-socorro, é o único pronto atendimento de José Bonifácio e na nossa microrregião, não temos uma outra referência. Então nós temos um volume de aproximadamente 2.000 raio-x mês. Então nós compramos o que há de mais moderno na questão de raio-x, que nós realmente é um equipamento que faz a digitalização do nosso raio-x, mamografia, e também da ultrassonografia. Todos esses exames estarão armazenados, catalogados, permitindo ao médico até a questão de ver um histórico. Hoje você foi lá e fez um raio-x. O seu médico vai poder ver esse raio-x e todos os outros raio-x seus para ver uma evolução. Então, esse equipamento já foi adquirido, já foi pago no último dia 10, e nós receberemos ele dia 30 e ele será instalado em agosto deste ano. Então, breve estará operando na nossa Santa Casa. Esse é apenas um dos equipamentos que nós adquirimos. Nós vamos modernizar o nosso hospital,
tanto no sentido de equipamentos quanto de ambiência. Muito bem, André, gostaria de agradecer a sua presença. Com certeza você virá outras vezes para esclarecer a população sobre o que está acontecendo na nossa Santa Casa, e eu gostaria de, sem nenhum receio, agradecê-lo e agradecer a sua equipe, a sua diretoria, por ter aí salvado a vida da nossa Santa Casa, que iria fechar em 2012. Se você que está nos vendo agora não sabia, fique sabendo, nós quase tivemos a nossa Santa Casa com as portas fechadas em 2012, se não fosse essa equipe que chegou e acabou aí salvando a vida da nossa Santa Casa, que não estava nem na UTI, já estava quase morrendo, né, André? Parabéns e obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado à Câmara Municipal de José Bonifácio de ter feito esse convite. Inicia-se uma nova fase e sim, todas as vezes que tiver oportunidade, estaremos aqui conversando com a população, prestando esclarecimento, prestando contas, e estamos abertos a qualquer sugestão, crítica, muitas vezes são muito bem-vindas, são críticas que permitem a gente melhorar, ser construtivo, e eu tenho, assim, convicção que nós vamos melhorar muito. Eu quero deixar bem claro que esse é o único propósito dessa atual administração, dessa atual diretoria, fazer algo pela nossa Santa Casa, fazer algo pela comunidade. Não temos pretensões políticas com esse trabalho. Então eu gostaria mesmo de bons olhos e de acreditar da comunidade para nos ajudar a fazer esse trabalho, que é difícil. Muito bem. O programa Cidade em Pauta vai ficando por aqui esta semana. Semana que vem é um programa inédito. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Com imagens e edição de Francisco Melchior, nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.